Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Em Nossa Companhia. Por que em nossa companhia? Além do óbvio de vocês estarem conosco nessa discussão sobre a vida, sobre a tecnologia, sobre as parcerias que a gente tem, né, um com o outro, é uma visão nossa do mundo, de como a gente gostaria de executar e comandar as nossas empresas, né? Então, em nossas companhias, em nossa companhia, é muito também a nossa visão de como a gente gostaria de fato trabalhar, né? E o que a gente acredita ser fruto disso. Hoje, o nosso tema vai ser sobre crédito. O que é o crédito, né? Por que ele originou? Como que ele começou? E depois a gente vai falar um pouquinho do cenário financeiro atual, vocês vão entender um pouquinho mais sobre juros e as nossas visões sobre isso. Sempre com um ponto de vista de cada um, tá? Então, fiquem à vontade nos comentários para colocar seus feedbacks, suas críticas. Estamos abertos. Só temos algumas coisas que nós não aceitamos. Uma é intolerância, seja ela de qual for, né? Religiosa, de pensamento, né? Nós somos contra qualquer tipo de intolerância. Outra coisa legal desse podcast é que tudo que for gerado através dele será destinado a causas sociais. Então, é uma missão também, um propósito de cada um que está aqui para que a gente também possa contribuir para alimentar o outro. Não adianta a gente pensar em alimentar com palavras e depois a gente não poder ajudar o próximo que está passando fome. Então, esse é o nosso grande objetivo deste papo, primeiro papo de uma série que a gente espera ter muitas e com muitos convidados ilustres que vocês vão conhecer aí no decorrer das próximas temporadas. Tá bom? Então, vou começar agora apresentando, né? Hoje nós estamos em quatro pessoas. Eu, basicamente, me introduzindo rapidamente. Eu não acredito na exteriorização da matéria, vamos dizer assim. Então, vocês vão sempre me ver de camiseta regata, parecendo um mendigo até, muitas vezes, porque para mim o que importa é o que está dentro, é a essência, né? Para mim, eu sou um fiel seguidor do essencial é invisível aos olhos, então me preocupo muito pouco com a minha aparência, deveria me preocupar mais. Tenho ali um pouco mais de 18 anos de carreira dentro da tecnologia e de empresas aí no mundo inteiro, mas para mim títulos, experiência não significa nada. Para mim, o que importa é o que eu aprendi na vida, sofrendo, caindo, levantando, chorando. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês durante essa jornada. Então, eu vou passar aqui para em ordem. O Ipirangi se apresente, por favor. Olá, pessoal. Eu sou o Ipirangi, cabelos grisalhos, pardo. Já estou aí, acho que somando os três meus amigos aí, devo ter a idade deles, somada 59 anos. Sou professor de filosofia, gosto da vida, estou aqui para aprender com eles e para, né, compartilhar a minha visão de fora do sujeito comum. Uma alegria enorme estar com todo mundo aqui. Show de bola. Obrigado, Ipirangi. Para quem não sabe, tenho muito orgulho também. O Ipirangi é meu pai, né? Então, além de toda essa bagagem, eu tenho um prazer enorme de tê-lo aqui conosco. É um orgulho muito grande. Adriano, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, vou me autodescrever. Sou homem branco, estou com óculos, a nação azul, cabelo castanho, quase acabando, camisa branca. No fundo aqui
Estou no meu escritório, tenho um armário dos meus filhos, uma parede branca. Sou pai da Ana Laura e do Miguel, casado com a Amanda. Tenho para por volta de 500, oh, meu Deus do céu, 15 anos, 500 anos não dá, né? 15 anos da área de tecnologia, gerenciamento de projetos, gerenciamento de produtos. Também estou aqui para aprender com meus amigos, para compartilhar um pouco do que eu sei e a gente conseguir construir uma visão diferente do mundo que a gente vive. Prazer aqui estar com vocês. Muito obrigado. O Adriano também é um grande amigo, a gente já trabalhou muito tempo juntos, domina a área de produtos, um grande executivo da área de produtos, está fazendo revoluções gigantescas, transformando a realidade de muitos clientes aí, e provavelmente você já experimentou uma solução que o Adriano desenvolveu. E, por último, mas não menos importante, meu co-host, meu grande parceiro de vida também, Kevin, por favor, se apresente. Obrigado aí. Bom, seguindo a linha aí de raciocínio, homem branco, cabelos loiros, não tão claros assim. Estou aqui de camiseta verde e no fundo uma porta de vidro. Estou na casa da minha sogra hoje, aqui em Minas Gerais, né? Eu sou casado com a Ana Paula, tenho um filho chamado Vitor. Não comecei na área de tecnologia. A gente está falando aqui um pouco também, né? Metade praticamente sobre tecnologia, mas também que engloba outros assuntos relacionados aí ao mundo em que a gente vive, né? Mas não comecei na área de tecnologia, não. Eu comecei numa área que envolve um pouco do que liga a tecnologia a essa área, que é a matemática, né? Então, eu comecei na música durante um bom tempo da minha vida, aí até dos 12 aos 23 anos, verdade. Comecei com 12 anos na música e fui até os 23 anos e entrei na área de tecnologia meio como tropecei na área de tecnologia, né? Na realidade, eu queria ter um ano a mais de curso, um ano de curso superior aqui no Brasil para ir para a Itália, estudar na Itália, né? Eu queria trabalhar lá, porque lá tinha um ano a mais no ensino médio, né? Então, eu entrei na faculdade, fiz o ano, não deu certo, estourou uma crise na Itália lá, acabei não indo. Eu falei, agora que eu já estou um ano, vou terminar, né? E aí, desse um ano, viraram aí 17 anos praticamente na área de tecnologia, muitos deles dedicados aí para lançar produtos de crédito, tá? E é isso. Show de bola. Kevin também é meu grande parceiro de vida. A gente já trocou muitas experiências, para quem não sabe. A única coisa errada do Kevin é ele ser corintiano. Não ser corintiano, ser palmeirense, na verdade, né? É uma coisa que eu tento modificar, mas eu não consegui nem transformar minha esposa nem minha filha em corintiano, então quanto mais o Kevin, né? Então esse é um defeito que ele tem aí, grave, mas eu acredito que pode ser mudado. Mas vamos lá, gente. Começando com um pouquinho da história do crédito, acho que é o que todo mundo está interessado em saber. Crédito é o ato de fornecer o crédito. Quem trabalha com crédito, acho que talvez seja uma das profissões mais antigas do mundo, né? Há duas teorias, né, que dizem que a prostituta é a primeira profissão no mundo, e tem gente que diz que foi eletricista, né, porque quando Deus disse haja luz, precisava alguém para passar os cabos. Eu acredito que o crédito deve ter nascido ali também junto, né? Por que o crédito? O crédito, na verdade, ele nasceu dentro da troca, né, entre o que eu produzia para dentro da minha família, né, dentro do meu terreno, dentro do meu trabalho, e eu precisava de outros itens, né, seja vestimento, se eu produzia alimentos, então eu ia lá e trocava, né? Então surgiu assim o crédito. Mas como assim, Paulo?
Bom, se eu produzia lã de carneiro, né, era algo muito caro de ser mantido, e eu queria trocar por comida, né, e alguém me trazia alface, obviamente a quantidade de alface não seria suficiente para que sustentasse um modelo para mim, né, onde eu trocaria um casaco que eu havia feito de pele de carneiro ou de cordeiro ou de algum outro animal de couro para um alface. Então, ali eu gerava um crédito. Então, eu falava assim, olha, então vou te dar esse casaco, né, e vou deixar aqui uma fichinha contigo, você vai me trazendo alface aqui durante os anos, né, e a gente vai trocando. E por muitos e muitos anos, né, isso sempre foi a prática de crédito, né? Eu trocaria. O crédito ele nasceu como uma troca genuína. Fazendo uma brincadeira com a Bíblia, né? Até que alguém conheceu a fruta do conhecimento ali, comeu a fruta errada ali, foi induzido ali pela serpente. Mas o crédito ele nasceu como uma coisa muito boa. Deu oferecer o que eu tenho para alguém em troca de algo que eu preciso. E nisso eu gerar uma relação de confiança verdadeira, né? Então foram os primeiros contratos da história, foram contratos de crédito. E muitos, antigamente, ditos apenas no boca a boca. A confiança verdadeira, né? Então, ela surgiu ali, e temos relatos da Babilônia, temos relatos do próprio Caminho das Índias, tão famoso, que eram todos contratos verbais, né? Até por causa da dificuldade do idioma, de você fazer um contrato formal. Então, era muito olho no olho e confiança, né? Era um contrato de confiança. E isso sempre foi tema de discussão, muito, muito, desde a Grécia Antiga, com os filósofos, tanto nas religiões, né? Também se fala muito sobre crédito. E vou começar aqui. Muita gente diz que o pai do comunismo, né, o Marx, né, todo mundo fala, hoje está na moda, o comunismo é uma coisa ruim, o comunismo é uma coisa maligna, né, e tudo mais. E aqui a gente não está para defender ou para condenar nenhuma opinião política, mas para reconstituir, ressignificar algumas coisas. Então, se as pessoas dizem que Marx é o pai do comunismo, aconselho a ler um pouquinho mais sobre a história, porque temos muitos outros pais, né? Eu vou começar citando um filósofo grego, né? Que é admirado por todos por suas obras. Acho que não existe uma pessoa neste mundo que não tenha ouvido, pelo menos, falar dele. E é um cara que dominava os modelos de crédito da época. Ele era o grande conhecedor do tema. Tanto é que tem um de seus livros, né, que ele fala exclusivamente sobre crédito, que é um livro chamado Política. E ele foi um dos principais e um dos maiores influenciadores do pensamento histórico, né, e que a gente traz como base até hoje. Estamos falando, obviamente, de Aristóteles, né? E Aristóteles tinha uma visão muito interessante sobre crédito, como funcionava. Eu quis trazer ele hoje até como um tema, né, para a gente poder discutir também um pouquinho mais, porque para Aristóteles, o dinheiro por si só, ele nunca foi capaz de produzir mais dinheiro. A verdadeira riqueza, e isso falando nas suas próprias palavras no seu livro, vem da produção de bens e serviços úteis à sociedade, e não da mera acumulação de dinheiro. Então, a primeira pessoa a citar, por exemplo, juros datada na história foi Aristóteles, que ele argumentava que não poderia ser cobrado juros porque era uma ação não justificada.
já que o dinheiro emprestado não gerava qualquer tipo de trabalho ou esforço por parte do credor. Ele acreditava que a cobrança de juros levava à concentração de riqueza na mão de poucos, o que poderia prejudicar a sociedade como um todo. E olha que interessante esse pensamento de uma pessoa que viveu há tantos anos atrás, e aqui a cada um cabe olhar a situação de hoje, né? Olha o que ele falava sobre o dinheiro, concentração de riquezas. E o que nós mais vemos hoje, depois a gente vai discutir um pouco mais, né? A riqueza hoje em dia está concentrada realmente na mão de muitas poucas pessoas, principalmente pelo crédito e pela concepção de juros. Outra pessoa que eu gostaria de citar aqui, muito importante para a nossa história, foi o próprio Jesus, né? Que também foi um grande defensor da não cobrança, né, de juros, né? E da questão, e ele falava de crédito nas suas parábolas, uma maneira muito sutil de você dividir o que você tinha com o seu próximo, né? De você fazer dar a outra face. Isso tudo, estamos falando de ações de crédito. Você dá o que há de melhor de si para o outro. Então, temos aqui, antes de chegar em Marx, eu nem vou citar Marx, mas pessoas que falavam disso há muitos e muitos anos atrás, né? E engraçado que na Igreja Católica, por exemplo, até o século, se eu não me engano, até o século 13, 14, cobrar juros era considerado um pecado, né? Isso muitas pessoas não sabem. Quando começou a surgir o mercado financeiro com juros? Quando começou as cartas de crédito? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas sobre esse comentário da filosofia, um pouquinho da história, da visão de Aristóteles, nada melhor do que conversar com alguém que conhece de filosofia. E aí, Ipirangi, fique à vontade de comentar também do que você conhece de Aristóteles, o que você entende das palavras dele, das palavras de Jesus, e o que você entende dessa relação, né, de que a troca, independente financeiro ou não, né, ser genuína e não ter interesses outros a não ser a sua própria sobrevivência ou sobrevivência da sua família. Bom, bacana tá aqui com o Paulo, com o Adriano e com o Kevin, né? Enquanto você falava aí sobre crédito, que é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou aprender hoje com vocês, muito, muito, muito. Eu lembrei de um livro que eu li recentemente do Peter Frankopan, que é O Coração do Mundo, como a Rota da Seda, né? Pôde influenciar o encontro do Oriente com o Ocidente e como isso é bacana. E ele fala, Paulo, justamente de uma série de coisas que você tocou aí. E uma delas é o fato da seda ser a principal moeda, que a gente não sabia, né? Quer dizer, o senso comum não sabe, boa parte não sabia, mas é muito legal, muito interessante. Eu queria sugerir para todo mundo aí. Eu acho que a ideia de trazer Aristóteles é bem bacana. Por quê? Porque o Aristóteles teve uma maneira de organizar o mundo. O avô do Aristóteles, acho que foi o pai do Aristóteles, ele foi. Ele trabalhou no reinado do bisavô do Alexandre e o próprio do Alexandre o Grande, Amintas III, eu acho. E o Aristóteles foi preceptor do Alexandre, né? O Aristóteles foi o professor do Alexandre o Grande, né? E foi um extremo conquistador.
E uma das coisas que o Alexandre tinha muito na mente era justamente essa, de não arrebentar todo mundo, de aprender a negociar, de aprender o que tinha de cultura, enfim. Bom, voltando a Aristóteles aqui, você falando, ele tinha uma mania de organizar o mundo a partir de uma visão de que existia um bem supremo que organizava todas as coisas, ou seja, tudo tinha finalidade para chegar lá a esse bem supremo. Então, a partir daí, você ia organizando toda a tua vida, né? Em função de alcançar esse bem supremo. E é interessante que a ideia do bem supremo está associada à ideia da felicidade. Né? Uma palavrinha grega para isso é eudaimonia. Então, você atingia a felicidade. E você atingia a felicidade com dois pares, com um par, desculpe. Né? Que par é esse? O uso da razão e o que ele chamava o uso da virtude. O que é a virtude? Né? É o bem que deve ser tirado de uma determinada coisa. Então, por exemplo, o remédio. Qual que é a virtude do remédio? Curar. Né? Se o remédio não serve para curar, então ele deixa de ser remédio. Ele não vale para ser remédio. E assim cada uma das coisas. Então, você usar essa razão, né? Uma razão guiada em função de um bem supremo. Tem até um filósofo interessante chamado Spinoza, ele tem um texto chamado Tratado para a Correção do Intelecto. E você falando agora, eu lembrando de Aristóteles, eu acho que ele tentou organizar um pouco o que seria esse bem supremo, se de verdade existia. E ele dizia o seguinte, bom, se de verdade existia o bem supremo, a gente deve saber o que ele é. E aí a gente deve correr atrás dele. E uma das coisas que ele fala é justamente dessa do dinheiro. Pô, será que não é o dinheiro que é o bem supremo? Né? E a gente está correndo atrás de uma série de coisas erradas. A grande questão, então, Paulo, Adriano e Kevin, é o seguinte: para que o crédito? Né? Qual que é a virtude do crédito nesse nosso mundo? Né? Qual que é a relação dele com o significado da vida? Né? Será que a gente precisa aprender alguma coisa sobre tudo isso no mundo corporativo? Né? Como é que a gente organiza o crédito em função do quê? E eu acho que, putz, vocês são as pessoas que devem falar sobre isso. Então, Paulo, jogo de volta para você definir quem é que vai começar a responder isso, se é o Adriano, se é o Kevin, enfim. Mas acho que esses pontos são importantes para a gente colocar como pedras a partir das quais, o fundamento a partir das quais o Aristóteles e aí todos os outros, né? Como você bem citou, Jesus, né? Jesus era um cara muito bem definido, né? Vai lá, pega a moeda da boca do peixe, dá para César o que é de César e para Deus o que é de Deus, ou seja, não aposta tudo numa coisa só, mas dá a cada um o que é devido, né? E o grande Marx, né? Que é o cara que diz o seguinte, ó, que o que muda a vida é a ação concreta, né? Não é a idealização pura e simples de todas as coisas. Show de bola. Antes de passar aqui pro Kevin e pro Adriano também comentar, é exatamente isso. Acho que você colocou pontos bem interessantes. E continuando um pouquinho no desenvolvimento da história do crédito, então, as primeiras instituições financeiras datadas no mundo começaram no século XVII. Mas o mais interessante é que as instituições financeiras elas já não trabalhavam com o público. Você não tinha, como cidadão, a capacidade de abrir uma conta dentro de um banco. As primeiras instituições financeiras eram exclusivas para financiar acordos entre governos e grandes indústrias, né? Então, elas que geravam as primeiras cartas de crédito. O conceito do banco, para a gente, ele é muito recente. O banco para a pessoa física, né? Eu lembro ainda da minha infância, eu acredito que o Adriano
e o Kevin e o próprio Pirangi também vão lembrar que antigamente era muito comum. Eu lembro da padaria da esquina, aonde a gente deixava ali gravadinho o que a gente consumia num papelzinho. Pô, comprei 10 pães hoje, comprei uma tubaína, comprei queijo, né? Ele anotava ali no seu nome e deixava registrado. E no final do mês você ia lá e pagava. E não tinha uma cobrança de juros. Não tinha cobrança de juros. E era uma prática comum, né? A gente sempre deixava ali nosso nome. O Kevin também tem algo a compartilhar sobre isso. Kevin, fique à vontade. Bom, eu acho que não é no passado, não, porque até hoje a gente vai na padaria aqui em Minas e a gente tem o caderninho de crédito, né? Não é chamado de crédito, mas é praticamente isso, e não é cobrado juros, né? Como tem várias passagens aí na Bíblia que vocês podem ver também, não cobre juros, né? De quem que você empresta, não fala de crédito automático, diretamente, mas fala de juros, não, né? Não cobre juros para quem você empresta, e aqui o caderninho está até hoje, né? Então eu não estou falando no passado, a gente fala no presente aí em alguns lugares. Que legal. Bom saber que isso existe ainda hoje. Nas grandes metrópoles, infelizmente, já não existe. Você vai em São Paulo, a primeira plaquinha que você encontra na padaria, principalmente nos grandes bairros ou nas grandes cidades, é não vendemos fiado. Por quê? Eu comentei em algum artigo sobre os tipos de devedores, né? E tem 4 tipos de devedores clássicos. A pessoa que aonde ela tiver uma possibilidade de adquirir algo, ela vai adquirir sem intenção de pagar. Essa é a fruta podre. Existe a pessoa que ela é simplesmente impulsiva de comprar, ela vai na padaria para comprar pão, aproveita e compra Kinder Ovo, presunto de Parma, leite e tudo mais, e acaba se complicando, gerando uma bola de neve, e às vezes no final do mês não tem condição de pagar aquele débito completo. Existe a pessoa simplesmente que ela esquece, poxa, eu combinei no dia 30 de pagar, o cara esqueci e vai lá alguns dias depois e paga, né? E tem a pessoa que, infelizmente, por alguma razão de saúde, por uma demissão ou por algum evento não planejado, ela não consegue cumprir esse compromisso. E dado principalmente pela fruta podre, o não aceitamos fiado. E aí a gente começa a entender por que os bancos começaram a atender as pessoas físicas. Antes de passar a palavra para o Ipirangi, que está ali comentar, a fruta podre, né? Uma pessoa, provavelmente, em vários lugares, né? Aproveitou da boa intenção, aproveitou da honestidade de um comerciante e não pagou. Isso gerou um prejuízo para a pessoa e todo mundo desse ecossistema que não fazia parte foi prejudicado. Então, hoje, né, é impossível você ir no Extra e abrir uma caderneta lá sem ter que pagar muitos juros. Ou simplesmente falar, daqui a 30 dias eu venho aqui e te pago. Uma fruta podre no mundo, ela é capaz de gerar muitos prejuízos, né? E é o que a gente vai falar logo depois sobre o mundo atual dos juros. Mas antes, Pregi, fica à vontade para contar um pouquinho também da sua história. Não, desculpa. É que o Kevin me fez lembrar aí, eu nem sei se isso tem a ver e se eu podia citar esse exemplo aí, mas eu achei interessante, que é uma espécie de crédito, que é o jogo do bicho, né? Você vai lá, anota um papelzinho e vale o que está no papelzinho, né? Se você ganhar, você vai lá com aquele papelzinho e tá aqui, o pessoal honra. A princípio, né? Não sei como é que anda isso aí, porque na minha vida toda, talvez eu tenha experimentado uma vez só,
Nem sei se é permitido dizer isso em público, né? Mas eu acho interessante a ideia do papelzinho, né? Você não tem. Antigamente era assim, muitos anos atrás, né? Você tinha um papelzinho lá e você anotava. E o cara te dava um papelzinho, até como se fosse né, uma notinha de crédito. Mas era só essa observação. É muito legal. E Adriano, você também tem alguma história aí? Você chegou a passar por esses momentos ali de anotar? Eu sei que seu pai tem um comércio, né, na Zona Norte de São Paulo, então eu não sei se ele chegou a passar por isso, né, antigamente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também se você viveu essa época ali boa, que eu considero uma época muito boa, ainda de uma sociedade que acreditava no ser humano, que não é a sociedade de hoje. Meu pai ele trabalhava, na verdade, em, em, em comércio na Zona Norte, quando eles moravam lá na Zona Norte. Mas é interessante, né, esse negócio do anotar, né? Sim, passei por isso na minha infância, com certeza. Eu moro num bairro aqui, ele é o bairro da Moca, e ele tem a sua particularidade de ele ser eles até brincam, né? Aniversário da cidade de São Paulo, eles falam assim, parabéns à cidade que está em volta do bairro da Moca, né? Então eles têm muito esse conceito de ser próximo, de ainda ter essa visão de, pô, deixa anotado aqui, depois você passa aqui, todo mundo conhece todo mundo, né? Numa reflexão que eu estava tendo aqui, que todo mundo falou, é muito interessante, né? Você pega essa visão de crédito hoje, dois pontos que eu vi interessante. Um, que você sai do momento lá atrás de ser uma necessidade, que você fazia essa questão de crédito, ainda sem juros e tudo mais, a troca disso por aquilo outro. Então, uma sobrevivência para hoje, atualmente, e você vê muita gente que solicita crédito para um desejo, não uma necessidade. E muita gente se enrosca por causa disso. A gente sabe, né? A educação financeira no nosso país é muito fraca, né? Ela é muito fraca. Infelizmente, ela é muito fraca. Fico feliz hoje que minha filha, ela tem isso daí na escola, está aprendendo um pouquinho desse mundo financeiro. Então, esse ponto é interessante. E embarcado nisso daí, que ele sai de uma necessidade, ele vira um negócio, quando você começa a colocar juros, quando você torna aquilo mesmo negócio, não mais uma necessidade, como eu falei, mas assim, um negócio, o pessoal puxando muito o consumo por um desejo, não por uma necessidade, e entra também um pouco na educação que eu comentei, a educação do brasileiro de, espera aí, preciso embarcar nessa? Posso esperar até amanhã? Posso pegar, juntar aqui, aplicar o dinheiro e lá na frente eu compro à vista com um valor mais barato? Então é interessante isso daí, né? Essa visão. O interessante aí que o Lescovar trouxe, que eu lembrei de algumas situações, né? A própria caderneta, né, que os comerciantes, né, antigamente nas grandes cidades, até hoje nas pequenas e médias cidades fazem, eles acabavam tendo uma análise de crédito, né, uma pré-qualificação, uma análise de crédito. Eles não anotavam para todo mundo. Se a pessoa fosse a primeira vez que estivesse chegando lá, tinha que passar por um funil de crédito para entrar na caderneta, né? Depois que ele entrou na caderneta, ele ainda tem o crédito, né, sem juros, né, seguindo aí os preceitos bíblicos aí também, mas tinha que passar por essa análise. E depois que ele passava por essa análise, ainda ganhava o benefício do CRM, né? Que era a pessoa chegava lá, não precisava nem pedir, fala, é o pãozinho e a mortadela para hoje, né? Então já tinha esses dois benefícios, fazer uma análise de crédito e já um CRM ali antes de popularizar os computadores, né? A tecnologia que a gente tem hoje.
Muito legal. Essa, essa questão do que existe, que é uma das soluções para o mundo de hoje, né? Que a gente vai começar a comentar agora. Acho que o que conversamos até agora, ele mostra uma realidade muito importante. O crédito, ele é extremamente necessário para o mundo. Vocês vão ver o barulho de polícia aqui passando, mas já deve Algum inadimplente ter aí, algum inadimplente aqui. provavelmente, né, de pensão, porque é o único que dá cadeia hoje no Brasil, né? E aí, gente, hoje a gente vem pro. Então vamos primeiro construir uma verdade aqui. Crédito, na sua essência, é algo bom, né? Falar de crédito não deveria ser algo ruim. Crédito está na nossa natureza desde o início. Então, a gente deve tirar a constituição dos juros do conceito de crédito. Crédito ele é necessário para a sobrevivência humana, né? Dado que hoje, ainda mais nas capitais, eu não produzo ou consigo pouco produzir dos meus bens de consumo, né? Eu tenho que trabalhar para alguém, então eu vou precisar de crédito para me manter, como o Adriano falou. E, dado essas desconfianças das frutas podres, onde os mercados e as grandes empresas começaram a dominar isso e também não tinham esse CRM cara a cara, não conhecia o cliente pelo nome, né? Começou-se a haver uma oportunidade financeira que Aristóteles tanto tinha medo e que se realizou, né? É quase como se fosse uma profecia, né? De que o dinheiro se acumularia na mão de poucos. E hoje as instituições financeiras do mundo inteiro dominam o mercado, né? O mercado ele é dominado pelas instituições financeiras. E como que surgiu um outro ponto que eu achei muito interessante que o Adriano falou, né? O crédito ele iniciou como uma necessidade e hoje ele serve também não só para necessidade, mas para desejos, né? Ou seja, a partir do momento em que a confiança no outro foi destruída, eu não olho mais o Adriano como uma pessoa semelhante ao ponto mesmo de conhecê-lo há muito tempo, ele frequentar todos os dias o meu mercado, eu não ser capaz de deixar ele anotar o nome dele para pagar no final do mês, né? Começou-se uma outra indústria, então vou aproveitar. Por que não, já que eu vou dar esse crédito para o Adriano e eu vou cobrar juros dele, né? Porque quando você entra numa instituição financeira, você começa a questão dos juros. Por que não estimulá-lo a fazer compras que ele não precisa? Por quê? Vou ganhar mais juros. O Brasil é um dos mercados emergentes que tem uma característica única, que é o parcelamento, o famoso boleto, ou cartãozinho, né? Aqueles que a gente fazia nas lojas, para não citar o nome de alguma loja específica aqui, que você boletava ali em 300 mil vezes ali essa cadernetinha, né? Então, por que não estimular? E aí a gente começa a ver desde a propaganda da Mônica, não sei se vocês vão lembrar, que é algo que me deixou triste na época. Eu não tinha dinheiro para isso, mas eu sei que eu tinha amigos que tinham, e era a grande propaganda da época, a tesoura da Mônica, né? Não sei se vocês lembram disso, mas a propaganda era: eu tenho, você não tem, né? Então começou-se a criar o desejo de ter coisas que você não precisava. Por que que eu precisava de uma tesoura com a orelha do Mickey? Porque era algo exclusivo. Então se criou um mercado inteiro em cima do desejo. E um mercado inteiro que se aproveita do crédito, né? E nisso a gente conseguiu criar uma sociedade aí nos últimos 30 anos voltada exclusivamente para o crédito com juros, olhando não a necessidade, mas o desejo, né? E hoje cada dia maior
né, estava olhando essa semana, estamos aí com as taxas médias de juros para empréstimo pessoal, né? Quem consegue boa taxa consegue a 5%. Mas tem bancos oferecendo a 18% ao mês. Antigamente, cartão de crédito, não pagar o mínimo, dava 10% e já deixava as pessoas aterrorizadas. Estamos falando que hoje em dia as pessoas emprestam, né, dinheiro a 10, 18, 15%. Pois a facilidade de se obter crédito está cada vez mais fácil. E o crédito engana-se, não, mas eu preciso de uma taxa de juros altíssima para cobrir os inadimplentes. Essa é a história que contam para que você acredite. Porque como pode a poupança remunerar 0,6% e não mudar? E o banco ele te cobra. Então, se eu pego e coloco R$1 no meu banco, ele vai me gerar 60 centavos por mês. Mas se eu pegar um empréstimo com ele de R$1, eu tenho que pagar para ele ao final do mês muito mais, né? Então, assim, é muito... Não é nem 60 centavos, eu falei errado, né? Acho que dá 6 centavos, né? Ou alguma coisa assim. Mas, assim, é muito interessante essa relação, essa disparidade. Por quê? Se houvesse um banco onde que se eu coloco R$1, eu retorno R$1, ok, os juros. Porque se eu, né, estou emprestando para o banco. O que torna essa relação desleal é eu investir e não ganhar nada, e todo o dinheiro que o banco investe, ele ganha 18, 50 vezes mais do que o meu dinheiro. Então, assim, acaba que o cidadão ele se torna escravo dos juros a um ponto que ele não tem. Você fala assim, Paulo, você pode comprar Bitcoin. Pode. Teve muita gente que comprou Bitcoin e está falido hoje. Teve muita gente que comprou Bitcoin e está muito rico. Tem muita gente que investiu em paleteria mexicana. Ficou rico. A maioria quebrou. Loja de 199. E assim, há opções no mercado, assim, mas você vê que são pouquíssimas pessoas que se dão bem e a maioria se quebra. Por quê? O mercado ele não foi construído ao ponto de dar liberdade econômica. Ele foi construído hoje em dia para que você seja sempre refém do crédito. E para que você continue utilizando sempre ele de alguma forma, até na falsa premissa de que vou parcelar sem juros, né? O crédito, o juros está tudo embutido no preço do produto. Isso não há dúvida, né? O sem juros ele é inexistente. O mais engraçado para vocês verem essa relação é se vocês forem comprar um carro hoje em dia. Vá numa loja, numa concessionária e tente negociar pagando à vista um carro. Veja quanto desconto você consegue. Agora fala para ele que você vai financiar. E veja se ele não consegue diminuir o valor desse carro por uns 4, 5 mil reais. Vai conseguir na hora. Por quê? Ele vai te enfiar um financiamento que esses 4, 5 mil reais que você economizou, você vai pagar 20. Então se tornou um mercado extremamente atrativo para os bancos. E somos todos reféns. Paulo, você acha isso errado? É uma escolha individual. Nós nos colocamos nessa situação. Ninguém te coloca uma arma na cabeça e fala assim, vai lá e pega um empréstimo a juros de 18%. Mas um pai que está precisando alimentar um filho, aí a necessidade que o Adriano falou, muitas vezes leva a pessoa. Ou uma pessoa que está tão endividada, que já não tem mais nada, aí sim, passamos do cenário de desejo para o cenário de necessidade, que é o que a gente vive no Brasil hoje. Hoje, o cenário do Brasil, economicamente, não é mais um cenário de desejo. Talvez pela picanha, né, do churrasquinho do final de semana. Mas hoje é um cenário de sobrevivência, até com as demissões, com quantidade e tudo mais. Então, hoje,
acesso ao crédito nunca foi tão caro. Por que ele é tão caro hoje? Justamente porque é o momento onde a necessidade impera. Porque se fosse um momento onde o desejo imperasse, com certeza teríamos taxas de juros muito melhores. Mas os bancos sabem que é um momento de necessidade. A gente acha o cúmulo quando tem uma enchente numa cidade, alguém cobrar R$ 80 numa garrafa de água, ou casos que a gente viu de gasolina na época que faltou a sendo cobrado R$ 10 o litro, né? Ou ao movimento dos 20 centavos, a gente fica indignado. Mas a gente vê pouca gente se reunindo e falando, caramba, oferecer juros de 18% ao mês, ninguém fala. Por medo? Mas o banco não é. Antigamente, a gente poderia até dizer que era resolvido no facão. Hoje não existe mais facão. Né? Não existe mais a morte, como o próprio Kevin sabe. Né? Hoje em dia, o inadimplente ele sabe que, no pior dos casos, a pessoa que tem interesse em não pagar, ela não vai pagar e 5 anos, teoricamente, caduca a sua dívida, o seu nome volta a ficar limpo e ele volta a ter crédito. Entendeu? Então, assim, estamos numa sociedade corrompida. E quando estamos numa sociedade corrompida, onde impera a necessidade, as nossas taxas de juros vão às alturas. E aí é por isso que as pessoas odeiam tanto os bancos e as financeiras. Mas você odeia banca e financeira, Paulo? Não, até porque eu sempre trabalhei em várias, né? E amo muitas empresas das quais eu trabalhei. Mas eu entendo que é o negócio deles, né? É o negócio deles de aproveitar o mercado. Até porque existe uma máxima na área de negócios que, se você não fizer, outro irá fazer. Como se muda? É mudando o sistema inteiro. Uma pessoa, um banco só mudando, não vai ser capaz, a não ser que seja o maior banco fazendo isso. Por isso, nós vemos pequenas fintechs sendo criadas com uma proposta tão nobre de tentar equilibrar o cenário de juros, de oferecer investimentos e tudo mais apropriados, e que seriam possíveis unicórnios que estão sendo quebrados, literalmente. Né? E antes de deixar o Kevin falar, só lembrando, para mim, que é o grande case que exemplifica isso, não de juros, mas a questão do vendedor da caneta Bic, da patente da Bic. Não sei se vocês sabem, mas ali em torno de 85 e 90, um grande inventor brasileiro inventou, isso é uma invenção brasileira, está registrada, quer dizer, não foi registrada, na verdade, né? Foi registrado o nome da Bic e foi jogada fora. Mas ele fez uma coisa muito simples. Ele fez a caixa de cigarro ser capaz de acender o próprio cigarro. Ali não haveria mais necessidade nem de fósforo e nem de isqueiro. E naquela época, o Brasil era um país extremamente fumante. Se fumava até dentro do escritório, até dentro dos aviões se fumava. Naquele momento, aquele cara tinha a solução que poderia economizar uma fortuna para os brasileiros. Ele foi registrar sua patente. Recebeu uma oferta ali, na época, dizem os histórios, eu não estava lá, né, em torno de R$250 mil aproximadamente hoje, para que ele vendesse a sua patente. E ele vendeu. 250 mil, naquela época, salvava a família dele. E a pessoa que comprou, a empresa que comprou, falou, cara, essa ideia não vai vender, ninguém vai querer uma caixa de cigarro que acende cigarro. E conseguiu convencer a pessoa de que a ideia dela era horrível. E essa pessoa falou assim, mas como eu achei essa invenção muito legal, eu sei que o mercado não vai comprar, mas eu achei essa invenção muito legal. Estou te oferecendo aqui 250 mil, você me dá a sua patente,
eu registro, você fica tranquilo para a sua vida, não vai dar certo. E a gente nunca viu um maço de cigarro que acende cigarro. Por quê? Quem comprou era a maior vendedora de quê? De isqueiros. O negócio da BIC nunca foi caneta. O negócio da BIC sempre foi isqueiros. Se eu tirasse, e quem mais consome isqueiro é o fumante, porque quem já fumou sabe que pede um isqueiro todo dia. Então é uma compra quase que diária de você achar um isqueiro, né? É um grande mercado. Imagina esse mercado sendo destruído por uma ideia muito boa. Então, o que foi feito? A ideia foi simplesmente jogada no lixo. E até hoje nós somos obrigados a utilizar o isqueiro. E essa ideia a gente nunca vai saber como foi feita ou como que o cara desenvolveu. Mas para a gente começar a entender como funciona o mercado, né? E a nossa proposta hoje não é só falar sobre problemas, mas também mostrar alternativas de como a gente volta ao estado anterior, onde o crédito era algo, sim, a ser visto como uma coisa boa. Mas, Kevin, você está com a mão levantada, vou deixar você comentar. Fique à vontade. Eu só queria trazer um dado interessante. Eu acho que sempre houve desejo, né, além da necessidade, mas nunca numa escala que tem hoje, né? Talvez pela propaganda, se citou alguma coisa, que foi aí que eu acho que é o ponto de virada. E é um paradoxo, né? Porque se a economia ela é baseada na confiança, se os bancos ainda estão de pé, né? A maioria deles hoje baseado na confiança dos depósitos de nós que somos os credores deles, né? Como que a gente empresta a 18% hoje no Brasil? Que confiança é essa, né? Que desejo é esse, né? De buscar um crédito caro desse, tirando a parte que é de necessidade que vocês citaram. Mas que desejo é esse? Que confiança é essa que o banco tem? E sem confiança, né? Quando você não tem confiança na pessoa de emprestar, você também pode não ter confiança de seus credores, né? Se você pegar um dado do Taleb, ele cita em algum dos livros dele, né? Ao longo da história da humanidade, os bancos mais quebraram do que deram lucro, tá? Ele cita outro dado, né, que ele fala que provavelmente os médicos mais mataram do que salvaram ao longo da humanidade, né, mas esse não é o assunto aqui. Então é um paradoxo, né, o excesso de desejo, né, causa algo que é contrário à própria economia, que é a confiança, né, causa uma desconfiança. Isso gera distorções, e essas distorções acabam prejudicando ao longo prazo os próprios bancos, né, que a maioria não sobrevivem, né? A história da humanidade aí tem 20, 30 mil anos. Se você pegar, você citou que o banco começou aí em 1700, mas muito provavelmente no século 17, mas muito provavelmente teve outras instituições muito semelhantes a banco que caíram no esquecimento da história, né? Então hoje, né, o próprio sistema gera algo que o destrói. Porém, né, como você citou na compra do Bitcoin, tem gente que ficou rico, tem gente que ficou pobre, né, com o Bitcoin quebrou, né? Ao longo deste empréstimo, né, muita gente sabe ganhar dinheiro. Isso que está errado no sistema. E antes de acontecer uma quebra de desconfiança, né, da queda desse sistema, muita gente sai desse sistema. As pessoas que ganharam dinheiro e provavelmente ficam, né, os peixes pequenos ali naquela estrutura que são os que vão cair junto com a instituição, né? Então veio eu acho que o grande ponto de virada, né, é essa questão da necessidade para o desejo, dessa escala do desejo e dessa desconfiança que o próprio sistema gera, mas que não prejudica a todos, né? Os acionistas do SVB ganharam os seus bônus no ano passado, né? E nenhum, né,
está sendo convidado a pagar os credores, né, que não conseguiram sacar, e o governo americano teve que bancar isso aí, que foi totalmente divulgada a quebra do Silicon Valley Bank na semana passada, né? Mas essa é uma pauta aí que a gente pode extrapolar, ficar horas falando aí, mas eu achei bem interessante este fio que a gente pegou aí entre a escala do desejo e esse desequilíbrio que está gerando no sistema. Isso aí, Adriano, por favor. Eu só fazer um comentário aqui, do ponto que o Kevin colocou hoje. Eu estava lendo uma frase, a gente estava comentando aqui de espiritualidade, né? Estava vendo uma frase hoje muito interessante do Chico Xavier, e aí perguntaram para ele assim, como ele conseguia ser tão não ligar para as coisas materiais, né? Ele falou assim: eu estou conectado com o espiritual de uma tal forma que eu acredito que eu estou mais lá do que aqui. Então, aqui, para mim, é indiferente se é o carro, se é a casa, se é a TV. E ele colocou algo mais importante na vida dele do que o mundo material. Só um complemento que foi muito interessante, que eu li isso aí hoje, né? E aí, outra coisa, né? Da mesma forma que lá atrás a gente conseguiu quebrar ou conseguiu enxergar de uma forma diferente. Como que você pede um táxi, 99, Uber e afins. Hoje, o que eu vejo é que essa quebra de conceito desse mundo de crédito, ele tá acontecendo, né? Eu não me lembro exatamente, eu preciso até pegar, coisa de 2 meses eu estava falando sobre essa empresa, que ela pula essa questão do banco de emprestar dinheiro, né? Em cima de um score, alguém, pessoa física, empresta para alguém, pessoa física, e tem toda uma segurança jurídica por trás disso daí. Eu vi bem por alto, assim, a gente estava numa reunião falando sobre crédito, e alguém comentou, levantou essa bola, eu li por alto, fiquei de ir atrás, mas é uma empresa que até ela já pegou aporte, né? Então, talvez essa mudança de visão do crédito, ela já iniciou e já tem um caminho já. Muito interessante. O Pirangi pode falar antes de eu complementar. Eu ia perguntar para vocês, pensando no que o Adriano falou, ia perguntar para você, Paulo, para o Kelvin, né? Se essa dimensão da espiritualidade ou há um outro componente não material que pode mudar a nossa cabeça nessa relação, né? Você tinha falado antes de educação financeira, Adriano, tua filha está tendo isso, e hoje a gente sente muito falta disso, né? Eu fui de uma geração que não, pelo menos eu não tinha isso, e a ideia de você ficar repetindo modelos errados é muito forte, né? Se você não tiver um bom começo. Se vocês acreditam nisso, a gente fala muito empresa, pelo menos eu de fora, né? De hard skill, de soft skill, a gente fala de uma série de coisas. Mas será que há um outro componente, né? Que a gente deveria pensar nessa relação, ou a gente devia botar o pé no chão e dizer, não, o negócio aqui é só material e ponto final? É uma pergunta que eu faço para os três, nem sei se eu deveria fazer Não, esse tipo de pergunta. eu acho que é super, super interessante. Eu acho que, primeiro, comentando com o Adriano, eu acho que, de fato, quando a gente tem a nossa espiritualidade, falo por mim, também acho que esse desejo de essa conexão, nessa necessidade, ela se diminui absurdamente, a gente começa a valorizar outras coisas, né? Então, acho que, de fato, concordo com a frase que você colocou, em gênero, número e grau, pois eu vivo ela, né? Mas existe sim vários fatores que podem mudar essa situação.
Mas antes de trazer essa mudança, o que seriam esses fatores? Um ponto interessante. Estamos vivendo maior taxa de juros e, ao mesmo tempo, a maior taxa de perdas financeiras das empresas. Né? Das empresas, alguns bancos, outros não, outros têm uma reserva ali, tem outras formas ali de se garantir. Os grandões, né, estão bem, mas os pequenos ou os médios estão quebrando, né? O SVB e outros aqui no Brasil estão a ponto de quebra também. E as empresas, principalmente, estão quebrando por conta dessas taxas de juros. Obviamente, a pessoa que pega algo a 18%, ela vai em algum momento, ela não vai conseguir mais pagar. É uma bola de neve tão grande que vai gerar uma perda e, ao longo prazo, ao final do ano, é loss, né? É perda. É PDD, direto na veia, diminui o investimento, faz com que a gente esteja cada vez mais próximos, se não já estamos, em um cenário de recessão econômica mundial gravíssima. Há uma mudança, algumas mudanças que devem ser feitas para que a gente volte. Mas primeiro, ressignificando novamente, falando o óbvio. Crédito é ruim? Não. Crédito é bom. Banco é ruim? Não. Banco é bom. Nós precisamos ter um lugar de confiança para guardar nosso dinheiro. Juros, ali há controvérsias. Se fosse um sistema justo, onde eu investisse e retornasse a mesma quantidade, talvez o mundo capitalista fosse justo. Mas não é a nossa realidade. Como que a gente volta? Eu acho que temos duas vertentes. Uma do próprio cidadão, das compras conscientes, da educação financeira, que deve vir de berço. É muito difícil a gente aprender a ter uma vida financeira equilibrada e educada depois que a gente ficar velho. É muito mais difícil aprender. Essa deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas, desde o início. É muito mais importante saber como administrar e o que fazer com seu dinheiro do que a fórmula de Bhaskara para uma criança. Mas não é isso que é ensinado hoje. A gente não ensina nossas crianças como pensar, como administrar. A gente ensina elas um monte de teorias que elas nunca vão utilizar. A notícia boa para isso, até a gente conseguir mudar, eu queria que a gente fizesse uma das pautas só sobre sistemas de educação, é o próprio ChatGPT, que se você colocar a sua situação financeira, ele vai te fazer um plano. Depois a gente pode fazer uma sessão só disso também, que ele te ensina. Eu falo assim, se eu tenho tanto de dívida, ganho tanto, meus custos mensais são esses, tem essas aqui, o que eu posso fazer para não ter mais esse cenário? Ele monta um plano para você, diário, do que você tem que fazer. E ele te pergunta, você consegue montar. Então, assim, essa educação financeira, hoje, se você não tem capacidade de pensar por si, já existem tecnologias que pensam por você, né? Só basta você saber pensar a pergunta. O problema é que a gente nem sabe a pergunta que a gente tem que fazer. Mas até tecnologia para isso já existe. O outro lado da moeda é as empresas. As empresas conhecem a gente, principalmente os mercados, os varejos, empresas que a gente compra mais de 10, 15, que a nossa família, nossos pais, nossos avós compraram. Eles têm, ou deveriam ter, porque eu sei que muitos não têm, um registro desses dados. A partir do momento que uma empresa tem os dados de compra de um cliente, ela consegue, ela mesma, ser a provedora de crédito. E aí ela consegue atrair, sim, um cliente. Ela vai cobrar juros também? Vai. Mas provavelmente ela vai cobrar um juros muito menor porque ela quer recorrência. Ela não quer perder o cliente. E ela sabe que se oferecer a 18%, o cliente não vai voltar. Então, uma das grandes alternativas seriam as empresas voltarem a dar crédito.
a caderneta, né? A caderneta virtual, né? De outras formas. Mas para isso precisa ter uma organização, um investimento de tecnologia dentro das empresas para que se estruturem dados, para que eu reconheça o cliente e eu não preciso comprar esse dado de um birô ou uma instituição financeira sobre a situação desse cliente, ou eu preciso passar esse cliente para uma operadora de cartão de crédito ou para um banco fazer esse empréstimo para o cliente comprar o meu produto. Se eu sei exatamente quem é meu cliente e a capacidade dele de compra e de pagamento, de quantas vezes ele me deveu em 10 anos, eu consigo, sim, evitar esse ciclo. Então, se todas as empresas fossem capazes de fazer isso, diminuiria esse poder todo que é dado para as grandes instituições financeiras, né? Pois cada empresa se tornaria sua própria fornecedora de crédito e o banco ele teria que se reinventar também, porque ele ia precisar ser atrativo para que as pessoas mantivessem as suas contas. Então, é um ciclo que obriga os grandes bancos também a se reinventarem. Então, começa no varejo, começa nas lojas, começa em casa, para que a gente consiga atingir, pois é muito difícil o banco tomar essa decisão, já que gera tanto lucro para ele, os principais bancos, estamos falando aqui, mudar esse cenário por conta. Poderiam mudar? Poderiam. É atrativo para eles? Não é atrativo para eles. Então, há um movimento das pessoas, dos líderes das empresas, de, gente, nós somos capazes de dar crédito. E um crédito que vai gerar recorrência e futuro para o nosso negócio. Eu acho que ninguém constrói uma empresa, né, querendo que ela vá à falência. E é muito duro a gente ver empresas de 20, 30 anos a ponto de falir. Isso com certeza não era o sonho original. Mas está quase. Há salvação ainda. Obviamente que há. Mas aí tem que mexer no bolso também para se fazer os investimentos necessários em tecnologia, dados e a suposta confiança que se tem no banco perder e falar assim, assumir o risco de começar, né? O Kevin tem um negócio para comentar e depois eu termino aqui meu pensamento. Acho que pegando um pouco, tentando responder um pouco a pergunta do Pirangi, né? Sobre se é só material a resolução, já que a gente já está falando, entrando em como tentar resolver, né? Eu acho que passa a parte filosófica, né, espiritual, passa pela justiça, passa pela ética, né? Muita gente entende dessa forma. E a ética e justiça é a gente prover crédito justo, né? Então, algumas fintechs tiveram ideias, né, de conceder, né, crédito justo para necessidades, evitar conceder para desejos, para as pessoas terem mais liberdade econômica, mais igualdade, montarem as suas empresas. Então, acho que uma das soluções passa por isso. E assim como na caderneta, né, que a gente tem hoje ainda no interior, você tem muitos clientes que retornam para você, né? Então, eu tenho dados, né, de fintechs, né, que emprestam com juros menores no Brasil, que 70% da sua originação de crédito é de clientes que terminaram de pagar o último empréstimo e voltaram, né? Então, tem muito banco não pensa nisso, né? Tá pensando, tira a questão ética, tira a questão da justiça, olha o que o outro está fazendo, quer escalar e ganhar além do que ele paga de juros para aquela pessoa, para a gente que coloca a grana ali. Outra coisa que eu acho que é bem interessante, eu acredito que foi até ganhador do Prêmio Nobel em 2006, é o microcrédito, né, para as pessoas, muito focado em necessidade, né, para as pessoas abrirem os seus negócios, né, pequenos negócios, né, microempresas que têm uma taxa de inadimplência
baixíssima, né? Então, acho que a resposta da pergunta do Pirangi, mais a questão de como que a gente pode melhorar esse sistema, passa, sim, não só pelo material, sabe? Usar tecnologia, né, no funil de entrega do crédito, né? A gente ter birôs aí mais inteligentes, usar a inteligência artificial, mas passa também pela parte soft, que tem muito a ver com o lado, está muito descrito no lado espiritual, que é a ética e a justiça, né? Talvez a gente não precise crescer tanto como o coleguinha do lado, mas com certeza a gente vai ser mais sustentável se a gente olhar uma entrega de crédito mais igualitária daquilo que a gente paga para os nossos clientes colocarem o dinheiro em nossas instituições. É isso aí. Acho que temos. A boa notícia é: temos solução. Sim, ainda é possível mudar esse cenário. Precisa de vários movimentos? Precisa. É fácil? Não é. Precisa ser um movimento coletivo. Não adianta nós quatro aqui falarmos em mudar o mundo, né? O cenário como se apresenta hoje. Mas já entrando nas considerações finais, e aí nos próximos a gente volta a comentar, inclusive sobre crédito também, se as pessoas quiserem. Eu deixo aqui para minha consideração final uma historinha que eu acho perfeita, né? De um grande mestre e seu aprendiz estavam caminhando, né? Decidiram parar numa fazenda bem pobrezinha, né? Passar a noite, já estavam andando o dia inteiro. E aí foram bem atendidos, sentaram, conversaram. O mestre perguntou: e aí, como estão as coisas? O pai da família falou assim: olha, a gente está passando por um momento muito difícil. Nós tínhamos 2 vacas que davam leite para a gente todos os dias, que a gente vendia, que comprava outros alimentos. Uma delas morreu. Temos uma vaquinha que dá um mínimo de leite, que mal dá para a gente viver, para tomar. E é isso que a gente pode oferecer para você essa noite, é um pouquinho desse leite que a gente toma. E aí eles tomaram leite junto com a família, ouviram, viram a situação de extrema pobreza e os donos da casa falaram: ó, fique à vontade, não tem muito conforto, mas vocês podem dormir aqui na sala para amanhã vocês continuarem sua jornada. E assim que as pessoas da casa, os donos da casa foram dormir, o mestre olha então para o seu aprendiz e fala: vai lá, pega aquela vaca, mate-a e esconde. E o aprendiz, sim, não acredito. Estou te seguindo há tantos anos. Você acabou de ouvir a história de que essa é a única forma dessa família sobreviver. Você está pedindo para eu ir lá matar a vaca, que dá um único leite, que inclusive eles dividiram com a gente hoje. Aí o mestre falou assim: sim, vai lá e faz. O aprendiz, muito contrariado, muito triste, muito decepcionado com seu mestre, mas tinha decidido segui-lo. Decidiu no caminho ser a última vez e que a partir daquele momento ele romperia os ensinamentos e seguiria a sua vida, pois ele não acreditava naquilo, mas decidiu cumprir o último pedido de seu mestre. Foi lá, matou a vaca e escondeu. Saíram antes dos moradores acordarem. Na despedida ali da coisa, o aprendiz olhou para o mestre e falou: você fez uma coisa terrível, na qual eu não concordo. Vou sofrer o resto da vida por isso. Mas você era meu mestre e eu tinha aqui a obrigação de seguir seu pedido. Mas a partir de hoje, nunca mais quero vê-lo. Quero que você siga a sua jornada, eu não sou mais seu aprendiz. Vou seguir a minha vida. E assim foi. Alguns anos depois, esse aprendiz estava passando por essa cidadezinha, lembrou dessa história e quis saber o que aconteceu, doeu o coração, foi chorando na direção ali para saber se as pessoas tinham morrido. Chegou, já não existia mais. O primeiro pensamento foi: eu matei essa família.
e chorou por muito tempo. Até que uma criancinha veio e perguntou: por que você está chorando? Ele: não, porque eu conheci uma família aqui. E há muitos anos atrás, eu acho que eles todos faleceram, porque não tem mais esse lugar aqui. Aí a menina falou assim: é a família tal? Ele: é. Não, você não sabe. Eles são donos de um grande negócio no centro da cidade. Estão muito bem, eu acho que hoje eles são a família mais rica da cidade. E o aprendiz falou assim: não, você não deve estar sabendo de quem eu estou falando. Não é tal pessoa? Ué, vai lá, vai lá. E aí ele, incrédulo, foi até o centro da cidade e foi conversar com o pai, né, que tinha recebido ele e seu mestre. E aí ele falou assim: o que aconteceu? Eu lembro que a última vez que nós encontramos você só tinha uma vaquinha que mal dava leite e tudo mais. E agora vocês estão aqui e estão dizendo que vocês são os mais ricos da cidade. Ele falou assim: cara, você não sabe o que aconteceu naquela noite. Houve uma tragédia. A nossa vaquinha morreu. E diante daquele cenário, ou eu via minha família morrer, ou me reinventava. Ou eu procurava uma outra forma de sustentar minha família. E nisso eu descobri um dom que eu tinha de artesão, né, marceneiro. Eu comecei a montar, peguei todas as madeiras que eu tinha, lembrei dos ensinamentos dos meus pais, comecei a vender móveis, consegui, juntei. Hoje montei minha primeira empresa, montei a segunda, montei a terceira e hoje nós estamos muito bem. E aí aquele aprendiz entendeu que a razão daquela infelicidade, daquela situação, era aquela vaquinha. Naquele dia ele chorou porque ele não soube compreender seu mestre. Se ele pudesse voltar no tempo, ele teria ficado com o mestre. Se arrependeu profundamente. Então, acho que, tirando aqui, obviamente, a questão do animal, até porque a vaca é um animal sagrado para muitas pessoas, mas pense no sentido figurativo apenas. Está na hora da gente matar essas vaquinhas que fazem a gente sobreviver com os pouquinhos e nos aprisionam para o resto da vida. Eu acho que quando as empresas, os líderes e nós, consumidores, começarmos a fazer isso, nós sim poderemos desenvolver a soft, hard skills, poderemos nos conectar mais com o nosso eu, com a nossa necessidade. E aí sim ter um mundo próspero, pois a natureza ela é extremamente rica. Há muitas formas. E há forma de se voltar. Né? Eu acredito particularmente no amor. Então, acho que assim, há esperança para o mundo? Há esperança para o mundo. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas temos que começar de algum lugar. Talvez seja matando essas vaquinhas. Do meu lado, gente, termino, vou deixar meus colegas encerrarem aqui suas participações. Foi um grande prazer estar com vocês essa noite. Espero que vocês gostem e acompanhem nosso próximo também e coloquem seus comentários, seus feedbacks ali para a gente ir melhorando para as próximas sessões. Muito obrigado. E Pirangi, Adriano e Kevin, por favor, fiquem à vontade também para fazer seus encerramentos. Bom, eu rapidinho vou só dizer que fiquei bem feliz. É o nosso primeiro encontro, né, juntos aí, falando de um tema bacana. Vou sair daqui porque eu sou o que menos conheço, vocês são os papas da área, mas eu gostei muito de pensar, vou pensar muito na relação entre necessidade e desejo. Achei bacana isso, né? Uma coisa que a gente já sabe, já ouviu tantas vezes, mas que vale a pena a gente refletir, né? Eu desejo isso, eu preciso disso, né? E as diversas soluções pensadas aí, enquanto vocês falavam nas entrelinhas, né? Eu vou terminar aqui, já que o Paulo fez a sua historinha, também não vou monopolizar, eu vou lembrar de um seguidor de Cristo, né? E aí Jesus olha para o cara e escuta, eu não tem nada, não tem nada, você vai me seguir para quê? Não tem nem onde botar a cabeça, não tem casa, não tem nada. Então, para ele, isso estava muito claro, né?
Estava muito claro o que ele queria da vida, né? E o que era importante para ele nos valores, enfim. Mas é isso, Paulo, Adriano e Kevin, bacana. Pô, legal, gente. Eu acho que valeu demais o papo. Como o Paulo já comentou, é nosso primeiro. Isso foi muito proveitoso. E acho que a reflexão final é que sim, temos um jeito de melhorar, né? A história já provou isso, né? E é muito interessante, você traz uma reflexão, principalmente quem é gestor de time, você pega um passado não tão distante, você pega o pessoal de hoje, os desejos, necessidades são outros, né? Não são mais tão materiais, né? São até voltados à qualidade de vida. Então, eu acho que para a vida, os negócios, sim, estamos num momento de reflexão e de mudar o que a gente espera para o futuro, né? E que bom que a gente teve esse papo, que venham outros, novas reflexões e colocar uma pílula em uma pessoa que ouviu isso aqui e ser motivado a pensar diferente também. É isso aí, pessoal. Abraço a todos. Bom, muito interessante o papo, né? A participação de todos aí, o histórico, né, do crédito, a história final muito interessante também, né? A gente está no desespero aí, é que aparecem boas ideias, né? E o que eu mais gostei foi as soluções, né? A gente falou um pouco, mas acho que as soluções passam um pouco também pela evolução do ser humano, né? Antes de evoluir o sistema, a gente tem que evoluir, começar com nós mesmos, depois um grupo de 4 pessoas e expandir isso para a gente conseguir mudar esse sistema e a gente passar a olhar, né, menos pela ganância, pelo desejo, pelo lucro fácil, pela exploração e mais, né, pela ética, a justiça, a liberdade, né, financeira e, e também aí um novo e melhor sistema de crédito. Eu acho que a gente está contribuindo com isso nessa conversa. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Nosso próximo podcast, ainda vamos definir o tema. Teremos novos convidados, mas o nosso grupo aqui se mantém. E em nossa companhia, agradecemos a todos que estiveram conosco. Um grande abraço e um beijo a todos.